Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 241. Vamos ler Jeremias, capítulos 24 e 25, também Daniel, 6 e 7, e Provérbios, capítulo 16, versículos de 5 a 8. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí você vai passar o resto do ano tranquilo e sem preocupações. Bom, pelo menos quando se trata de encontrar os episódios aqui do podcast A Bíblia em um Ano. Enfim, como eu disse, é o dia 241. Vamos ler Jeremias 24 e 25, Daniel 6 e 7 e Provérbios capítulo 16, versículos de 5 a 8. O livro do profeta Jeremias, capítulo 24. Quem é o resto? O Senhor me mostrou 2 cestas de figos colocadas diante do santuário do Senhor. Era depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, desterrou Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, com os dignatários de Judá e os artesãos e mestres de Jerusalém, e os levou para a Babilônia. Uma tinha figos deliciosos, isto é, de primeira estação. Outra tinha figos muito passados que não se podiam comer. O Senhor me perguntou: "O que vês, Jeremias?" Respondi: "Vejo figos, uns deliciosos, outros tão passados que não se podem comer." E o Senhor me dirigiu a palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: os desterrados de Judá, os que expulsei de sua pátria para o país caldeu, eu os considero bons, como esses figos bons. Eu os olharei com benevolência e voltarei a trazê-los para esta terra. Eu os construirei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei inteligência para que reconheçam que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus, se voltarem a mim de todo o coração. A Sedecias, rei de Judá, a seus dignatários, ao resto de Jerusalém que ficar nesta terra ou residir no Egito, eu tratarei como esses figos tão ruins que não se podem comer. Serão terrível exemplo para todos os reinos do mundo. Serão tema de mofas, sátiras, piadas e maldições em todos os lugares para onde eu os dispersar. Eu lhes enviarei a espada, a fome e a peste, até consumi-los na terra que dei a eles e a seus pais. Capítulo 25. Nabucodonosor, carrasco de Deus. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias em Judá, que corresponde ao 1º ano do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, Jeremias recebeu esta mensagem para todo o povo judaíta, e o profeta Jeremias a comunicou a todos os judaítas e a todos os habitantes de Jerusalém. Desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon em Judá, até o presente dia, no total 23 anos, recebi a palavra do Senhor e a preguei sempre, e não me escutastes. O Senhor vos enviava continuamente seus servos, os profetas, e não quisestes escutar nem prestar ouvidos. Eles vos exortavam: converta-se cada qual de sua má conduta e de suas ações más, e voltará para a terra que o Senhor entregou a vós e a vossos pais, desde sempre e para sempre. E não sigais deuses estrangeiros para servi-los e adorá-los, e não me irriteis com as obras de vossas mãos, para vosso mal. Não me escutastes, oráculo do Senhor, mas me irritastes com as obras de vossas mãos, para vosso mal. Por isso assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes minhas palavras, eu convocarei os povos do norte, e Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Eu o trarei a esta terra contra seus habitantes e os povos vizinhos. Eu os consagrarei ao extermínio. Os converterei em espanto, caçoada e ruína perpétua. Farei cessar a voz alegre e a voz gozosa, a voz do noivo e a voz da noiva, o barulho do moinho e a luz da lâmpada. Toda esta terra ficará desolada, e as nações vizinhas estarão submetidas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Passados os 70 anos, oráculo do Senhor, pedirei ao rei da Babilônia e à sua nação contas de todas as suas culpas, e transformarei o país dos caldeus em deserto perpétuo. Realizarei em seu país todas as ameaças que pronunciei contra ele,
tudo o que está escrito neste livro. Eles, por sua vez, estarão submetidos a muitas nações e a reis poderosos. Eu lhes pagarei suas ações, as obras de suas mãos. Profecia de Jeremias contra os pagãos. O Senhor Deus de Israel me disse: Toma de minha mão esta taça de água ardente e faze que a bebam todas as nações aonde te envio. Que bebam e cambaleiem e enlouqueçam diante da espada que atiro no meio deles. Tomei a taça da mão do Senhor e fiz que a bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. A Jerusalém e aos povoados de Judá, a seus reis e nobres, para convertê-los em ruína e desolação, em caçoada e maldição, coisa que hoje acontece. Ao faraó, rei do Egito, a seus ministros, a seus nobres e a todo o seu povo e suas multidões. Aos reis de Uz e da Filisteia, a Ascalon, Gaza, Acaron e o resto de Azoto. A Edom, Moabe e Amon, a todos os reis de Tiro e Sidônia, e aos reis das costas além do mar. A Dadã, Temã, Bus e a todos os de cabeça rapada. A todos os reis da Arábia e dos beduínos que vivem no deserto. A todos os reis de Zambre, de Elam e da Média. A todos os reis do norte, próximos e distantes, um por um, e a todos os reis da superfície terrestre. E depois de todos eles, o rei de Sesac a beberá. Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deveis beber. Porque, se comecei o castigo na cidade que leva meu nome, ficareis vós impunes? Não ficareis impunes, porque eu convoco a espada contra todos os habitantes do mundo, oráculo do Senhor dos Exércitos. E tu, profetiza-lhes dizendo o seguinte: O Senhor ruge na altura, clama na sua mansão santa, ruge e ruge contra a sua pastagem, entoa o refrão dos pisadores de uva contra todos os habitantes do mundo. O eco ressoa até os confins do orbe, porque o Senhor pleiteia com os pagãos. Vem julgar todos os homens e fará executar os culpados, oráculo do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vede a catástrofe passar de nação em nação. Um terrível furacão se agita nos extremos do mundo. Naquele dia, as vítimas do Senhor ocuparão a terra de ponta a ponta. Não os recolherão, nem enterrarão, nem lhes farão luto. Serão como esterco sobre o campo. Gemei, pastores, gritai, revolvei-vos no pó, chefes do rebanho. Chegou para vós o dia da matança, e caireis como carneiros formosos. Não há escapatória para os pastores, não há saída para os chefes do rebanho. Ouve-se o grito dos pastores, o gemido dos chefes do rebanho, porque o Senhor destruiu seus pastos. Estão silenciosas as prósperas pastagens, por causa do incêndio da ira do Senhor. Abandonam como um leão sua guarida, suas terras, pois estão desoladas, pelo incêndio devastador, pelo incêndio de sua ira. O livro de Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Dário decidiu nomear 120 sátrapas para governar o reino, e acima deles 3 ministros, a quem os sátrapas prestariam contas para que os interesses da coroa não sofressem. Um dos 3 era Daniel. Daniel sobressaía entre os ministros e os sátrapas por seu talento extraordinário, de modo que o rei decidiu colocá-lo à frente de todo o reino. Então os ministros e os sátrapas procuraram algo para acusá-lo em sua administração do reino, mas não encontraram nele nenhuma culpa nem descuido, porque era homem de confiança que não cometia erros nem era negligente. Aqueles homens disseram entre si: Não poderemos acusar Daniel de nenhuma falta. Temos de buscar um delito de caráter religioso. Então os ministros e sátrapas foram ao rei, dizendo-lhe: Viva sempre o rei Dário! Os ministros do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores estão de acordo que o rei deve promulgar um édito, decretando que nos próximos 30 dias ninguém faça oração a outro Deus a não ser a ti, sob a pena de ser atirado à cova dos leões. Portanto, majestade, promulga esta proibição e assina o documento para que seja irrevogável, como lei perpétua de medos e persas.
Assim, o rei Dário promulgou e assinou o decreto. Quando Daniel soube da promulgação do decreto, subiu ao andar superior de sua casa, que tinha janelas orientadas para Jerusalém. E ajoelhado, orava 3 vezes ao dia, dando graças a Deus, como costumava fazer. Aqueles homens o espiaram e o surpreenderam orando e suplicando a seu Deus. Então foram dizer ao rei: Majestade, não assinaste um decreto que proíbe fazer oração a qualquer deus além de ti, sob pena de ser atirado à cova dos leões? Respondeu o rei: O decreto está em vigor, como lei irrevogável de medos e persas. Eles replicaram: Pois Daniel, um dos deportados da Judéia, não te obedece, majestade, nem à proibição que assinaste, mas 3 vezes ao dia faz suas orações. Ao ouvir isso, o rei, entristecido, se pôs a pensar de que maneira salvar Daniel. E até o pôr do sol fez o impossível para livrá-lo. Mas aqueles homens o pressionavam, dizendo-lhe: Majestade, tu sabes que, segundo a lei de Medos e Persas, uma proibição ou édito real é válido e irrevogável. Então o rei mandou trazer Daniel e lançá-lo à cova dos leões. O rei disse a Daniel: Que te salve esse Deus a quem veneras com tanta constância. Levaram uma pedra, taparam com ela a boca da cova, e o rei a selou com o seu selo e com o de seus nobres, para que ninguém pudesse modificar a sentença dada contra Daniel. Depois o rei voltou ao palácio, passou a noite em jejum, sem mulheres e sem poder dormir. Madrugou e foi correndo à cova dos leões. Aproximou-se da cova e gritou aflito: Daniel, servo do Deus vivo, esse Deus a quem veneras com tanta constância pôde salvar-te dos leões? Daniel lhe respondeu: Viva sempre o rei. Meu Deus enviou seu anjo para fechar as goelas dos leões, e não me fizeram nada, porque diante deles sou inocente, como também não fiz nada contra ti. O rei se alegrou muito e ordenou que tirassem Daniel da cova. Ao tirá-lo, não tinha nenhum arranhão, porque havia confiado em seu Deus. Depois o rei mandou trazer os que haviam caluniado Daniel e atirá-los à cova dos leões com seus filhos e esposas. Não tinham chegado ao solo e já os leões os haviam agarrado e despedaçado. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas da terra: Paz e bem-estar. Ordeno e mando. Em meu império, todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Seu reino não será destruído. Seu império dura até o fim. Ele salva e livra, faz sinais e prodígios no céu e na terra. Ele salvou Daniel dos leões. Foi assim que Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro da Pérsia. As visões. Capítulo 7. As 4 feras. No primeiro ano de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, visões de sua fantasia, estando na cama. Imediatamente escreveu o que havia sonhado. Tive uma visão noturna. Os 4 ventos agitavam o oceano. 4 feras gigantescas saíam do mar, as 4 diferentes. A primeira era como um leão com asas de águia. Enquanto eu olhava, arrancaram-lhe as asas e levantaram do solo. A puseram de pé como um homem e lhe deram mente humana. A segunda era como um urso semi-erguido, com 3 costelas na boca entre os dentes. Disseram-lhe: Vamos, come carne em abundância. Depois vi outras feras como um leopardo, com 4 asas de ave no lombo e 4 cabeças. E lhe deram o poder. Depois tive outra visão noturna. Uma 4ª fera, terrível, espantosa, fortíssima. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais comia e triturava, e pisava as sobras com os cascos. Era diferente das feras anteriores porque tinha 10 chifres. Olhei atentamente os chifres e vi que do meio deles saía outro chifre pequeno. Para lhe dar lugar, arrancaram 3 dos chifres anteriores. Aquele chifre tinha olhos humanos e uma boca que proferia insolências. Durante a visão, vi que colocavam uns tronos e um ancião sentou. Sua veste era branca como neve, seus cabelos como lã limpíssima, seu trono chamas de fogo, suas rodas labaredas. Um impetuoso rio de fogo brotava diante dele. 1000 milhares o serviam, milhões estavam às suas ordens. Começou a sessão
e se abriram os livros. Eu continuava olhando, atraído pelas insolências que aquele chifre proferia, até que mataram a fera e a despedaçaram e jogaram no fogo. Das outras foi tirado o poder, deixando-as vivas por uma temporada. Continuei olhando, e na visão noturna notei vir nas nuvens do céu uma figura humana que se aproximou do ancião e foi apresentada diante dele. Deram-lhe poder real e domínio. Todos os povos, nações e línguas o respeitarão. Seu domínio é eterno e não passa. Seu reino não terá fim. Eu, Daniel, me sentia agitado por dentro, e as visões de minha fantasia me perturbavam. Aproximei-me de um dos servidores e lhe pedi que me explicasse tudo aquilo. Ele me respondeu, explicando-me o sentido da visão. Essas 4 feras gigantescas representam 4 reinos que surgirão no mundo. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão pelos séculos dos séculos. Eu quis saber o que significava a 4ª fera, diferente das outras. A fera terrível com dentes de ferro e garras de bronze, que devorava, triturava e que pisava as sobras com os cascos. O que significavam os 10 chifres de sua cabeça e o outro chifre que saía e eliminava outros 3, que tinha olhos e uma boca que proferia insolências, e era maior que os outros. Enquanto eu continuava olhando, aquele chifre lutou contra os santos e os derrotou, até que chegou o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo, e começou o império dos santos. Depois me disse: a 4ª fera é um 4º reino que haverá na terra, diferente de todos os outros. Devorará, debulhará e triturará a terra toda. Seus 10 chifres são 10 reis que haverá naquele reino. Depois virá outro, diferente dos anteriores, e destronará 3 reis. Blasfemará contra o excelso, perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar o calendário e a lei. Deixarão os santos em poder dele durante 1 ano, outro ano e outro ano e meio. Mas quando sentar para julgar, o tribunal lhe tirará o poder, e será destruído e aniquilado totalmente. O poder real e o domínio sobre todos os reinos sob o céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Será um reino eterno, ao qual temerão e se submeterão todos os soberanos. Fim do relato. Eu, Daniel, perturbado com meus pensamentos, empalideci, mas guardei tudo dentro de mim. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículos de 5 a 8. O Senhor detesta o arrogante. Cedo ou tarde não ficará impune. Bondade e lealdade reparam a culpa. O respeito do Senhor afasta do mal. Quando o Senhor aprova a conduta de um homem, ele o reconcilia com os inimigos. É melhor pouco com justiça do que muitos ganhos injustos. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Agradecemos muito por nos lembrar da tua verdade e das tuas palavras de sabedoria que nunca devemos esquecer. Nos ajude a sempre lembrar não só da sabedoria necessária para essa vida, mas também do que fizeste em nossas vidas, na vida do teu povo e no mundo. Senhor Deus, nos ajude a pertencer a ti mais do que a qualquer outra coisa. Nos ajude a ser completamente teus. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu esqueci de falar isso uns dias atrás, mas quando passamos do capítulo 20 de Jeremias para o capítulo 21, a história avança mais ou menos uns 20 anos. E, aliás, outra coisa que eu acho legal falar sobre Jeremias é que ele não escreve necessariamente em ordem cronológica. Então, ele avança e volta no tempo várias vezes. Então, a gente vai para o futuro, depois volta para o passado. E agora nós avançamos, porque como você pode ver aqui no capítulo 24, ele fala sobre Jeconias, o filho de Joaquim, e também sobre Sedecias. E lembra que as 3 ondas de deportação para a Babilônia que aconteceram, a última acontece durante o reinado do rei Sedecias. Então você vê Jeremias falando de Josias, que foi o primeiro rei que ele serviu como profeta, e depois aqui você vê ele falando de Sedecias, que foi o último rei que ele serviu como profeta. Então dá pra ver que é um longo período, né? E no capítulo 24, do nada, na verdade não é do nada, né? Mas meio que de repente já estamos na época da última onda do exílio. Estamos no período um pouquinho antes de Sedecias. Na verdade, Jeremias está profetizando sobre Sedecias. Ele diz no versículo 8 do capítulo 24: A Sedecias, rei de Judá,
a seus dignatários, ao resto de Jerusalém, que ficar nesta terra ou residir no Egito. Eu tratarei como esses figos tão ruins que não se podem comer. Então esse é o intervalo entre a segunda deportação e a deportação final. E Jeremias está vendo tudo acontecer em tempo real, né, na frente dele. Enfim, esse é o contexto, mas o que temos? Temos essas duas cestas, uma com figos bons e outra com figos passados, figos ruins. E Jeremias vê essas cestas e não sabemos onde ele as vê, se é uma visão ou se ele as viu literalmente, mas o Senhor vem a ele e diz: Olha, eu vou te dizer quem são os figos bons e quem são os figos ruins. E assim, eu e você provavelmente falaríamos: os figos bons são os que ficaram em Jerusalém e os figos ruins são aqueles que foram deportados, que foram exilados. Mas o Senhor Deus diz exatamente o oposto. Deus diz que os figos bons são os que foram exilados, os figos bons são os que foram levados para a Babilônia. E os figos ruins são os que ficaram na Terra Prometida. Os ruins são os que ficaram em Jerusalém ou foram para o Egito. E isso é muito interessante e triste, de certa forma, né? Porque ele diz: os figos ruins são o resto de Jerusalém que permanecer nesta terra ou residir no Egito. E a parte triste nisso é que Jeremias está entre aqueles que terão de ir para o Egito. Ele quis ficar junto do povo de Deus e assim ele optou por ficar com aqueles que foram contados como os figos ruins. Ele não era um figo ruim, mas ele escolheu ficar entre eles, entre os que foram enviados ao Egito. Agora, por que Deus descreveria aqueles que foram para a Babilônia como figos bons e aqueles que tiveram de permanecer como remanescentes em Israel e ir para o Egito como figos ruins? Então, tem uma boa razão e eu não quero contar tudo o que vai acontecer, mas o que vai acontecer é que Deus vai fazer uma operação, uma cirurgia em seu povo. Ele vai curar o coração deles e a forma como ele vai fazer isso é: ele vai removê-los de Israel e levá-los para a Babilônia. E na Babilônia, seus corações se voltarão a ele. Deus vai usar o rei Nabucodonosor, inclusive vemos isso no capítulo 25, onde o Senhor Deus diz: Eu convocarei os povos do norte e Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E podemos ler isso e falar: peraí, como Nabucodonosor é o servo do Senhor? Nabucodonosor não é um bom rei, ele é um homem mau, ele conquistou o mundo inteiro, ele escravizou, ele matou muita gente. Ele não é nem amigo dos judeus. Como que Deus, o Deus do universo, o Deus dos judeus, pode dizer que Nabucodonosor é o servo dele? Bom, porque o Senhor pode usar até mesmo pessoas ruins em seus planos. Já vimos isso em quase todas as histórias que lemos até aqui. Que o Senhor pode usar até mesmo pessoas ruins, pecadores, pessoas como eu e você para cumprir seus propósitos. E aqui Jeremias está dizendo que, sim, Nabucodonosor será um servo, de certa forma, uma ferramenta do Senhor Deus. E outro exemplo disso é, uma vez eu ouvi alguém usando como exemplo Judas. E assim, Judas foi um traidor, não é tipo, Judas na verdade foi um herói, não. Mas Deus foi capaz de usar esse homem que tinha escuridão em seu coração para realizar a salvação do mundo por meio de sua traição a Jesus. E assim, de novo, não é algo que Deus queria, não é como se Deus quisesse que Nabucodonosor fosse mau ou que Judas fosse o traidor. Mas ele pode usar essas coisas, ele pode usar o homem mau, Nabucodonosor, ele pode usar essa ação maligna de Judas para um bem maior. E parte disso é que, isso aqui é incrível, que quando o povo de Israel voltar à terra de Israel, lembra que até aqui eles estão toda hora se voltando para deuses falsos. Vira e mexe eles estão construindo suas imagens, indo a lugares altos, adorando Baal, Moloch. Eles estão sempre se voltando para qualquer coisa menos o verdadeiro Deus vivo. Mas quando esse exílio acabar, a gente vai ver uma drástica diminuição da idolatria. Quando o povo de Israel voltar, seus corações, eles não vão ser perfeitos, é verdade. Eles ainda vão ter suas dificuldades, porque eles ainda são humanos, né? Assim como nós. Mas toda essa idolatria que temos visto, desde lá de trás, em Juízes, em 1º e 2º Samuel, Reis, Crônicas, toda essa idolatria vai ser reduzida a quase zero. É como se Deus tivesse consertado algo em seus corações ao enviá-los para a Babilônia, ao enviá-los para o exílio. E parte disso é o que vemos aqui em Daniel, no capítulo 6. O que vemos no capítulo 6 de Daniel é o que temos visto no livro de Daniel desde o capítulo 1, né? Essa decisão de eu me recuso a ser como as pessoas ao meu redor. Eu me recuso a me conformar com a situação em que eu me encontro. Eu me recuso a abandonar meus valores para tentar me encaixar.
Como São Paulo diz, né? Ele diz: "Não vos ajusteis a esse mundo, e sim transformai-vos com uma mentalidade nova, para discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito." Basicamente, não seja como as pessoas ao seu redor, mas seja como o Senhor Deus, seja como os santos, né? E é aí que tá. Daniel e os seus companheiros também, né? Ananias, Azarias e Misael, eles estão sendo fiéis mesmo quando todo mundo ao redor deles não são. E não importa o que as pessoas ao redor estão fazendo. Daniel disse: "Eu sei o que o Senhor me pediu para fazer e é isso que eu vou fazer." E com isso vemos a história de Daniel sendo jogado na cova dos leões, né? E o que acontece com ele pode acontecer conosco também, no sentido de que podemos ser fiéis ao Senhor Deus, podemos nos dedicar ao nosso trabalho, fazer ele com excelência e mesmo assim ainda ter pessoas conspirando contra nós. E às vezes não temos como fazer nada sobre isso. Mas o que podemos aprender com essa história, com Daniel e também com Ananias, Misael e Azarias, é que mesmo com tudo contra você, você ainda pode confiar no Senhor. Você pode se manter fiel a Ele mesmo em meio ao exílio, porque nós estamos em um exílio também, né? Como cristãos, sabemos que isso é uma verdade, que Deus fez esse mundo bom e nos colocou aqui, porém, no fim das contas, esse não é nosso lar. Sempre que estamos longe do Senhor, que estamos longe do plano final dele para nós, estamos no exílio. E assim, de novo, estamos onde deveríamos estar, né? Principalmente nesse momento em que estamos ouvindo a palavra de Deus e tentando seguir a vontade dele. Porém, sabemos que esse não é nosso lar definitivo. Agora, no capítulo 7 de Daniel, temos uma descrição. E acabamos de sair do capítulo 6 de Daniel, que era narrativo, né? Lembra que eu tinha falado que a primeira parte de Daniel era narrativa e que a segunda parte era sobre visões e revelações. Então, agora é essa segunda parte. Ainda vão ter mais algumas histórias no final, mas nessa segunda parte vai falar mais das revelações a Daniel. E no capítulo 7, ele vê essas 4 bestas, né? E assim como no sonho de Nabucodonosor, que tinha aquela estátua, essas 4 bestas representam diferentes reinos. A primeira besta era como um leão com asas de águia, e tanto o leão como a águia simbolizavam a Babilônia, né? Então essa fera poderosa, majestosa, bela, gloriosa, mas suas asas são arrancadas e é dado a ela uma mente, um coração humano. Daí vem a segunda, uma segunda besta que representa outra nação. E ela era como um urso. E esse urso, essa segunda besta, ela não era majestosa como um leão ou uma águia. Ela é mais lenta, porém mais forte e também mais devastadora do que um leão. E o urso representa o império Medo-Persa, né? Que veio depois da Babilônia e causou muita destruição. Aí a próxima era como um leopardo. E o leopardo é uma imagem, uma representação do Império Grego, né? Alexandre o Grande, que conquistou a maior parte do mundo conhecido antes dos 30 anos de idade, o que é bem incrível. E esse é o leopardo, o Império Grego. Daí vem a quarta, que é a mais terrível, mais assustadora de todas, que é o Império Romano. E assim, de novo, vemos essas representações, igual na estátua do sonho de Nabucodonosor, que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o bronze, o ferro, e daí os pés de barro e ferro misturados. Mas uma coisa que é importante da gente entender é que a última besta, a que era aterrorizante, não foi a última coisa que Daniel viu. O que ele viu por último foi o ancião, e o que ele viu depois foi uma figura humana vindo das nuvens. E a expressão que é usada aqui para dizer figura humana é a mesma de filho de Adão ou filho do homem, que Deus usava para se referir a Ezequiel. E isso é incrível, porque nos mostra que, sim, nesse mundo temos reinos, nações, reis e príncipes e presidentes e todas essas coisas, né? Mas eles vêm e vão, eles surgem e caem. Mas no final dos tempos, virá o Filho do Homem, e o seu reino não terá fim. E louvamos ao Senhor por isso, porque esse é o seu reino na terra, é a igreja. E o louvamos também porque ele nos convidou a fazer parte desse império, desse reino. Ele nos convidou a fazer parte da igreja. Que mesmo que estejamos vivendo em tempos incertos, né? Porque todo tempo é incerto. Mesmo que estejamos vivendo em tempos instáveis, porque essa vida é instável, sabemos que no fim dos tempos, o Filho do Homem virá e vencerá tudo isso. E ele me convidou a fazer parte desse reino. Então vamos aceitar esse convite hoje e todos os dias, dizendo sim, Senhor. Seja feita a vossa vontade. Estou rezando por vocês, por favor rezem por mim e uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike, mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.